Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, 24/11, pregão, bolsa crescendo a 2,65%, chegando às casas aí de 111 mil pontos. Hoje é um vídeo que a gente vai comentar alguns conceitos bem legais que foram discutidos aqui no podcast do Bruno Perini, os sócios. Recomendo bastante a vocês assistirem, se inscreverem no canal dele. E um, um podcast onde a gente pode tirar aqui diversos aprendizados, principalmente aqui com essa estratégia magnífica do nosso mestre Luiz Bas Filho. Então, vou comentar um pouco de pontos aqui que eu achei interessante, um breve resumo, mas eu sugiro que vocês assistam todo o podcast. Próximo aqui de 2 horas de podcast, é praticamente uma aula que vocês irão ter. Antes de mais nada, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal. O canal ele cresce dia após dia. Aqui eu comento sobre vídeos sobre o mercado financeiro, resultados trimestrais das principais empresas da Bolsa de Valores. Além disso, a gente acompanha o crescimento da minha carteira de ações, que é focada aqui para alcançar a liberdade financeira, com algumas empresas aqui de alavancagem, como Magalu e IRB. E também gostaria de mencionar aqui, gosto de mostrar a rentabilidade. Por quê? Porque é algo insignificante aqui dentro da minha estratégia de investimento. Na verdade, não olho para isso, olho apenas para a quantidade do número de ações que eu tenho o objetivo de alcançar e vou focando nela. Pretendo que essa variação aqui caia mais, porque significa que os preços aqui das cotações das empresas que eu pretendo ficar o resto da minha vida despenque e assim eu compro ações mais baratas. Então, antes de mais nada, vamos para o vídeo. Basicamente relatado aqui no vídeo alguns pontos que eu destaquei e eu utilizo particularmente na minha estratégia, que é a mentalidade de um investidor. Esse foi o resumo que eu destaquei no que foi discutido no podcast, onde eles relatam: tenha em mente o seu objetivo com os investimentos. Então a gente vai estar falando sobre esses quais objetivos, por que você entra na bolsa de valores, por que você entra na renda fixa, olhar para empresas que tenham previsibilidade, e aí eles utilizam o acrônimo BEST, ou seja, vamos tratar aqui de empresas que faz parte aqui desse acrônimo. Terceiro ponto, focar no número de ações e não na rentabilidade. Também utilizo bastante dentro da minha estratégia. O preço sempre importa, concordo 100% e utilizo bastante na minha estratégia. O dividendo é o que alimenta o seu fluxo de caixa e concordo 100% com isso. E o último, foco em construir uma carteira com papéis que você entenda. Então, esses foram pontos principais que ele foi discutido, concordo plenamente com todos eles, acho interessante, acredito que todo investidor bem-sucedido deva tê-los, assim como Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett, Luiz Bas Filho, Thiago Nigro, todos eles possuem uma mentalidade de investidor para o longo prazo. Então, o que a gente vai observar agora aqui é passar por cada um desses tópicos. E aqui nesse primeiro tópico, tem em mente o seu objetivo com os investimentos. Qual é o seu objetivo? Renda fixa. Eu tenho aqui um propósito de me casar daqui a 3 anos. Então vou começar a alocar R$ 2.000, ou R$ 1.000, ou R$ 500 todos os meses. Não importa o valor, mas se seu foco é daqui 2 anos, daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai alocar esse dinheiro, esse recurso na renda fixa. Porque na renda fixa vai te dar essa oportunidade de você aumentar ainda mais e alcançar esse seu objetivo mais facilmente. Então, se você tem o objetivo de alcançar R$ 30.000 em 3 anos, investindo aqui até R$ 1.000 por mês, então você aqui, ao invés de chegar 3 anos aqui com apenas menos de 3 anos com R$ 30.000, você deverá chegar aqui então com uns 37.000, R$ 35.000. Então, esse é o poder da renda fixa que vai multiplicar aqui o seu recurso investido com uma taxa aí mínima. Hoje você vai achar mínima de 13,65% ao ano, que é o nosso CDI. Então, você no mínimo vai conseguir fazer 13,65% ao ano com essas oportunidades da renda fixa. O objetivo de comprar um carro, comprar uma casa, casar, viajar, até mesmo construir aqui sua reserva de emergência, que é muito importante você ter. Todo investidor deve ter sua reserva de emergência. Eu possuo a minha. Então, você quer construir sua reserva de emergência, 6 meses de reserva de emergência para você que tem uma certa estabilidade no seu emprego, 12 meses para quem não tem uma determinada estabilidade. Então, se você é um microempreendedor ou você trabalha de forma informal, você deve ter no mínimo aí uma reserva de emergência de 12 meses, que possa aí suprir por um ano
a uma possível crise, como houve a pandemia, por exemplo. Então, quem teve sua reserva construída passou menos aperto do que aquelas pessoas que não tinham sua reserva de emergência, foram demitidas e aí provavelmente passaram fome e dependeram aí do Auxílio Brasil de R$ 600, que foi disponibilizado aí pelo governo. Então, para não ocorrer isso, você deve ter esses critérios em mente. Após aqui você tem esses critérios estabelecidos, reserva de emergência construída, renda variável, para que serve? Você que busca alcançar aí sua liberdade financeira no longo prazo. E o que é o longo prazo? No mínimo 20 anos, 30 anos e assim por diante. Isso é longo prazo. E aqui eu coloco o resto da vida. Vou desenhar aqui o sinal de infinito, que está mais para um 8, mas vocês compreendem que isso é construir patrimônio. Então você, quando vai investir em uma empresa, como por exemplo o Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, você vai embora para o céu e seu patrimônio fica. Então você deve construir esse patrimônio justamente pensando isso, pensando que você vai levar esse patrimônio para o resto da sua vida e que esse patrimônio te dê um retorno ao ponto de custear todas as suas despesas básicas e você ter uma liberdade financeira de poder viajar, de poder usufruir mais com seus familiares e amigos do seu tempo, fazer do seu tempo o que você preferir. E também é bom sempre ter um caixa aí disponível para aproveitar as quedas que o mercado oferece. Então quem está focado aqui no número de ações e não possui medo da volatilidade, quando houver essas grandes quedas, você vai ter um caixa bastante robusto aqui para aproveitar essas quedas. Você tem R$ 20.000 de caixa, você irá aportar esses R$ 20.000 de uma vez? Não, você vai aportar aqui junto com mais os seus aportes mensais normalmente. Se seus aportes mensais é R$ 500 e você tem um caixa de R$ 1.000, você pode começar a aportar R$ 1.500, R$ 2.500. Então você está apostando de forma agressiva, porém fragmentada, para você não perder o fundo, porque geralmente ninguém vai adivinhar o fundo, mas você começa a investir aqui os 20 mil, só que ela cai mais, e aí você não tem mais recurso. Então invista aqui 2.500, aí continuou caindo mais 2.500, aí continuou caindo mais 2.500, aí continuou caindo mais 2.500, aí começou a subir 2.500, começou a subir 2.500, aí acabou o dinheiro, aí o aporte, aí você para de investir. Então você percebe que você não adivinha o fundo, mas de alguma forma você chegou a comprar um pouco de ações no seu fundo, e quando você vai pegar o preço médio disso aqui, você vai ter uma boa ponto de entrada. Então esse ponto de entrada vai fazer com que sua apreciação e a recebimento de dividendos no longo prazo garanta ali um belo patrimônio. Outro ponto interessante foi olhar para as empresas que têm a previsibilidade do setor BEST. Quem compõem esse setor? Bancos, elétricas, seguradoras, saneamento, empresas de saneamento básico, como Sanepar, Copasa, e telecomunicações, como a Vivo. Então, essas empresas elas têm vantagens competitivas. Então, qual um banco hoje que vai entrar no Brasil que vai desbancar facilmente Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco do Bradesco, Banco Santander? Dificilmente. Então esses bancos já têm uma vantagem competitiva sobre os demais outros bancos. Outro, setor elétrico. Você viaja, por exemplo, o setor elétrico é muito interessante, é previsível, porque eles fornecem um serviço que é essencial. Você não fica sem viver sem ele. Então você viaja, sai da sua casinha, viaja para outra cidade, passa 30 dias lá, ou mais dias, e aí você retorna para sua casa. O que vai acontecer? Você irá ver um talão de energia e também um talão de água. Então, esses setores, eles têm essa vantagem competitiva, que independentemente de você consumir, de você usar ou não, você irá pagar pelos seus serviços. E quanto mais você usa, mais eles irão cobrar por esse serviço. No caso, energia vai aumentar de preço, consumo de água vai aumentar de preço, os boletos. Então, basicamente é isso. São setores aqui previsíveis. Quando você vai para a seguradora, é outro setor interessante. Você compra sua casa, você compra seu carro, você compra celular, e tudo isso, você quer o quê? Você quer um seguro. Você vai fazer um seguro desses imóveis, desse seu patrimônio. E você vai torcer para não utilizá-lo. Então você tem uma casa aqui, paga um seguro de uma casa por 20, 30 anos e você ora todos os dias para não usar esse seguro. Você está protegendo o seu patrimônio, torcendo para não usar. Então o que a seguradora faz com esse dinheiro é simplesmente alocar investe em fundos ou índices ou títulos de renda fixa, consegue lucrar com esses rendimentos e aí fazer um bom lucro, um bom resultado de caixa. E
um retorno absurdo. Então, seguradoras como BBS Seguridade, Caixa Seguridade, Bradesco Seguros, são todas empresas bastante interessantes. E tem essa vantagem competitiva. Empresa de saneamento, comentada anteriormente, igual às elétricas, e a telecomunicações. A pergunta que eu te faço sobre telecomunicações é: você consegue imaginar você sem utilizar hoje em dia a internet? Ou sem utilizar o seu celular? É quase impossível. É claro que haverá evolução conforme a tecnologia vai evoluindo, mas será indispensável você utilizar esse setor de extinguir esse setor de telecomunicações. Você sempre irá depender da internet, você sempre irá depender de um aparelho de celular. Então, essas são empresas que dificilmente esses setores irão ser extintos. É diferente de um setor de varejo. A gente vê aqui, por exemplo, Ponto Frio no seu auge ali do mercado. E aí agora você quase não ouve falar, o que você ouve falar é de Magazine Luiza. E agora a gente ouve uma das maiores empresas do mundo, a Amazon. E sempre vai existir novos varejistas. Esse setor ele é um setor cíclico. Uma vez você chega no topo e na outra vez você cai. Então é muito complicado, se fala até em já falência da Via Varejo, que é a antiga Casas Bahia, e você não ouve mais sobre as Casas Bahias chegar ao topo do varejo. Mas é claro que, como é cíclico, tudo pode acontecer. Então você não consegue ter uma previsibilidade ali desses setores. Assim como demais outros setores que são bastante complicados de você ter uma certa previsibilidade. Então, outro ponto que compartilho e concordo 100% com eles. Outro detalhe que eles comentaram foi focar no número de ações e não na rentabilidade. Esquece rentabilidade. Rentabilidade nada mais é que alimenta seu ego. Você investe aqui R$10, do nada ele sobe para R$100. E aí você fica alimentando seu ego, mas aí despenca novamente e aí você começa a ficar triste. Ao invés de você ficar alegre e comprar aquela mesma ação por um preço mais barato. Então você tem aquela ação cotada a R$30 de um projeto que você acredita que daqui a 30 anos vai crescer bastante o seu patrimônio. E aí você torce para esse papel subir a cada vez mais. Não faz sentido. Então faz muito mais sentido a empresa continuar com esse projeto e o mercado bater nesse papel injustamente, derrubando seus preços aqui para R$15, e aí você está adquirindo aquele mesmo papel que você estava comprando antes, com um desconto de 50%. E agora você está comprando por R$15. Então, o que você comprava R$30 uma ação, você agora está adquirindo 2 ações por esse papel, por essa empresa. Então, foco sempre na quantidade de ações e nunca na rentabilidade. Esquece a rentabilidade da sua carteira. Gosto de mostrar isso para vocês no meu canal da rentabilidade da minha carteira, porque eu vou torcer bastante para ela cair. E aí eu acho que vai bugar a cabeça de vocês, mas eu vou torcer para minha rentabilidade cair, porque eu vou estar comprando Banco do Brasil, como esse exemplo aqui, é muito mais barato. E aí eu trouxe 2 exemplos. Eu tenho R$50 mil, invisto aqui no Banco do Brasil, e essa é a mentalidade de muitas pessoas. Quanto eu tenho investido no Banco do Brasil? Eu tenho R$50 mil. Então esquece isso, você não tem R$50 mil investido no Banco do Brasil. O que você tem é 1.430 ações. Quando você compra ações do Banco do Brasil, você não tem mais aquele dinheiro sumiu. Por quê? Porque você tem ações. Então, independente se esse preço cair ou subir, você terá as 1.430 ações. Então, quando você compra uma casa de R$100 mil, por exemplo, é a mesma lógica. Quando você comprou uma casa aqui de R$100 mil, você comprou a casa aqui de R$100 mil. Quando você compra, você tem a casa ou você tem os R$100 mil? Você tem a casa, você tem um produto. Então, a mesma coisa é a ação. Você, quando compra uma ação, você não tem mais aquele dinheiro, você tem a quantidade de ações. E aí, o que eu vejo muitas das pessoas é investindo R$50 mil, R$10 mil, e aí no outro dia os 50 mil vira 48 e a pessoa está perdendo dinheiro. Aí os 10 mil reais viraram 8 mil e a pessoa diz eu estou perdendo dinheiro. Mas aí eu te pergunto, o número de ações diminuiu? Não, então você não está perdendo nada. Então o preço desceu, você compra mais. Você vai comprar o mesmo papel mais barato. Então foco sempre no número de ações e não na rentabilidade. Alimente mais o seu patrimônio, cresça ele e reduza ainda mais o seu ego, que é a rentabilidade que vai alimentar o seu ego. Então esqueça isso. Outro ponto interessante é que o preço sempre vai importar. Então você tem aqui 10 mil reais, você vai comprar ações a 30 reais de uma determinada empresa, você vai adquirir 333 ações. Porém, se os mesmos 10 mil reais, comprando essas mesmas ações a um valor de 20 reais, você vai ter 500 ações. Então, entenderam a lógica? Você vai ter
uma queda aqui nos preços e isso, o mesmo dinheiro de antes vai comprar muito mais ações dessa mesma empresa. E essa empresa tem uma projeção de crescimento no longo prazo. Então, por isso que vocês veem pessoas que investem de verdade, não especulam, torcer para os preços caírem, ao invés de subirem. Quem especula, torce para os preços subirem. Por quê? Porque a tendência de um especulador é comprar na baixa e vender na alta. Essa é a tendência do especulador. Então, por isso que você vai ver especuladores comemorando quando o mercado ele sobe de forma absurda, 20%, 10%. O que é diferente de um investidor. É claro que o investidor ele quer que o mercado cresça, mas no longo prazo. Quer que as cotações subam, mas sempre no longo prazo, após a construção do patrimônio. E próximos pontos, interessante, o dividendo é o que alimenta seu fluxo de caixa. O dividendo, você pega e, Job, eu não tenho condições de investir 10 mil reais, 20 mil reais, R$1.000, R$500 por mês. Eu te entendo, eu também não tenho essa condição. Então o que eu faço é investir aqui R$500 todos os meses. Esse é o meu limite que o meu salário permite investir. Ok. Só que com a entrada de dividendos na empresa, então você comprou aqui por um ano R$6.000, você gastou do seu bolso R$6.000 para comprar ações de uma determinada empresa. No próximo ano, você vai tirar do seu bolso novamente R$6.000. No entanto, vai entrar de dividendos aqui R$600, por exemplo. Então, o total, você aportou no ano R$6.600, mas do seu bolso foi apenas 6.000. E assim vai continuar, é uma bola de neve. Você compreendeu o poder dos dividendos? O poder dos dividendos é gerar caixa para você aportar. Então, no terceiro ano, por exemplo, você não vai mais estar aportando apenas 6.600, você vai estar aportando aqui 7.000 e alguma coisa. E você tirando do seu bolso apenas R$6.000. Então, esse é o poder dos dividendos. Isso faz alimentar a bola de neve, fazendo com que cresça ano após ano. E é assim que você constrói o seu patrimônio, fora a apreciação do papel. Então, foco na sua estratégia, tenha persistência, tenha paciência, que é um dos pontos principais também. E o último ponto, foco em construir uma carteira com papéis que você entenda. Não adianta você pegar uma carteira e montar uma carteira com 40 ações. Você não vai ter tempo para acompanhar 40 ações. Você nem vai entender o que essa empresa ela faz ou como ela faz para ganhar dinheiro. Então, foco em uma determinada empresa. Entendo aqui como o Banco do Brasil funciona, entendo aqui como o Banco do Bradesco funciona, ou uma transmissora paulista, enfim, uma determinada empresa. Entendo como ela ganha dinheiro, qual é o projeto de crescimento dela, me identifiquei com a gestão, acredito no projeto dela, então é ela que eu vou ter em minha carteira. Tenho essa primeira ação, invisto sempre nela e construo meu patrimônio nela. A partir do momento que ela fica muito cara, levando em consideração aquele tópico anterior, que preço sempre importa, então ela ficou cara para aportar. Aí você avalia uma nova empresa. E aí você já vai ter duas empresas aqui na sua carteira. Mesma mentalidade. Fique aportando até construir patrimônio. À medida que ela ficou também cara, então temos aqui uma empresa cara, duas empresas caras, você introduz uma terceira empresa. Então vocês percebem que a diversificação ela é uma consequência da construção do seu patrimônio e não a necessidade de imediata. Então você tem aqui R$1.000, eu quero começar a investir, eu tenho R$1.000. E aí você vai fazer o quê? Pegar 10 ações. E aí você vai diluir R$100 em 10 ações. Não faz o menor sentido isso. Como você está focado em construir patrimônio, sendo que você está pulverizando o seu dinheiro. Não faz nenhum sentido. Então, foco sempre em construir uma carteira com papéis que você entenda. Warren Buffett sempre diz, a métrica para a ignorância que você possui é a quantidade de papéis dentro da sua carteira. Não é nessas palavras, mas é nesse sentido. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para comentar hoje com vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.